Olá, meu nome é Pedro Souza Magalhães e hoje irei falar sobre as ideologias do século XIX. A primeira ideologia que irei falar é sobre o comunismo. O comunismo é uma ideologia política, social e econômica contrária do capitalismo, no qual estabelece uma sociedade igualitária. O conceito de comunismo refere-se a uma sociedade em que não há propriedade privada e, consequentemente, sem classes sociais ou a necessidade de um Estado. Assim, alcançaria-se a paz e a segurança constante a partir da produção voltada para as necessidades das pessoas e não de acordo com o mercado, como no capitalismo. Algumas das características do comunismo são a abolição da propriedade privada, tudo pertence a todos e é distribuído de acordo com as necessidades de cada um. Coletivização dos meios de produção, indústrias, máquinas, tecnologia, etc. Tudo pertence à comunidade. Coletivização da produção, não há mercadorias, apenas produtos que não são vendidos, mas distribuídos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Fim da luta de classes, não há um antagonismo entre uma classe dominante e uma classe explorada. O marxismo não foi como se pensa a origem do comunismo. Outros autores anteriores buscaram pensar alternativas em uma sociedade mais justa e igualitária. O próprio Marx orientou em parte pela experiência da Comuna de Paris, um governo proletário estabelecido em 1871. A Comuna de Paris foi o primeiro modelo da história socialista do mundo. Dentro do chamado espectro político ideológico, os comunistas, assim como os anarquistas, situam-se na extrema esquerda. As obras de Marx e Engels, como O Capital e o Manifesto do Partido Comunista, influenciaram a criação de partidos comunistas em todo o mundo, tendo algumas adaptações e dando origem a experiências socialistas em diversos países, como Leninismo na Rússia e o Maoísmo na China. Apesar de nenhum país ter chegado à fase comunista, ao longo do século XX, diversos países adotaram os chamados regimes comunistas. Alguns dos países que assumiram uma orientação marxismo-comunista foram Rússia, Alemanha Ocidental, China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. Sociedade sem classes, sem associação de capital, não há lucro e nem acumulação. Por isso, não há distinção de estatutos entre cidadãos e formações de classes sociais. A extinção do Estado, após o período de organização e educação dos cidadãos, o Estado perde sua função e a coletividade passa a ser autorregulada. Internacionalismo, o sistema necessita de uma adesão internacional que dê conta das diferentes capacidades de produção. Com a ausência do Estado, as fronteiras também perderam seu sentido e deixaram de existir. Comunismo no Brasil. No Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, PSB, o Partidão, fundado em 1922, foi o primeiro influenciado pela Internacional Comunista e pelos movimentos de trabalhadores brasileiros, sobretudo da Greve Geral de 1917. Durante boa parte da história da República, as organizações comunistas foram relegadas à clandestinidade durante o período da ditadura militar, 1964 a 1985. Após a redemocratização, alguns partidos políticos possuem influência do comunismo. Além do PCB, siglas como PCR, PSTU, PCdoB, PCO, PSOL, PPS, PSB, PT e PDT possuem graus variados algum tipo de alinhamento com o pensamento marxista. Agora ele falar sobre o capitalismo. O capitalismo foi o sistema econômico e social baseado na propriedade privada e acumulação de capital. Surgiu no século XV na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social. O capitalismo surgiu na Europa Ocidental devido às mudanças ocorridas no sistema feudal. Com a centralização do poder nas mãos do rei e a ascensão da burguesia, a sociedade experimentou uma grande transformação. Ocorreram diversas modificações no modo de produção, aumento da urbanização no surgimento de novas técnicas de fabricação que permitiram o barateamento das mercadorias. Ainda temos a melhoria das comunicações e dos meios de transporte que facilitaram a chegada desses produtos e territórios distantes. Importante lembrar que o capitalismo, tal qual conhecemos hoje, passou por diversas modificações, porém esteve sempre no fundamento do lucro. A palavra capital vem do latim capitale e significa cabeça, no qual faz alusão às cabeças de gado, ou seja, uma das medidas de riqueza nos tempos antigos. Pode relacionar-se também em seu sentido racional, ou seja, a cabeça com parte superior do corpo, comandando, que pensa e comanda as demais partes. Ainda outra definição que faz referência à capital de estado do país, a cidade, ou seja, a cidade onde se concentra a administração e o direito dos negócios públicos. Fase do capitalismo. Podemos dizer que o capitalismo está dividido historicamente em três fases: o capitalismo comercial ou mercantil, pré-capitalismo, o capitalismo industrial ou industrialismo e o capitalismo financeiro ou o monopolista.
O pré-capitalismo, ou capitalismo comercial, chamado também de mercantilismo, vigorou do século XV até o século XVIII. Nessa época, a Europa passava pela transição do feudalismo para o capitalismo. A terra deixa de ser a fonte mais importante de riqueza para se tornar um bem que possa ser vendido como qualquer outro. Assim, o intuito principal do capitalismo comercial estava no acúmulo de capital através do comércio, da balança comercial favorável e da conquista de colônias. Capitalismo industrial. Capitalismo industrial ou industrialismo surgiu com a Revolução Industrial no século XVIII a partir da transformação do sistema de produção. Nesse caso, houve mudança do modo de fabricar produtos manufaturados. Antes, cada produto era feito de maneira artesanal em pequenas quantidades. Com o surgimento do motor a vapor e de máquinas mais elaboradas, passa a ser em grandes escalas de produção. Dessa maneira, o capitalismo industrial enfoca no desenvolvimento do sistema fábrico de produção. Este vai necessitar de mais mão de obra e nessa maneira surge a classe operária. Capitalismo financeiro ou monopolista. Por fim, o capitalismo financeiro, iniciado-se no século XX, consolidado com a Primeira Guerra Mundial, vigora até os dias atuais. O capitalismo financeiro está fundamentado nas leis dos bancos, das empresas e das grandes corporações por meio do monopólio industrial e financeiro. Por isso, essa terceira fase do capitalismo é conhecida como capitalismo monopolista financeiro. Importante ressaltar que as indústrias e o comércio ainda lucram, porém são controlados pelo poder econômico dos bancos comerciais e de outras instituições financeiras. Poucas e grandes empresas passaram a dominar o mercado através de trusts, holdings e cartéis. Baseada no fenômeno da globalização, alguns estudiosos defendem a teoria de que o capitalismo já está numa nova fase de desenvolvimento, denominado de capitalismo informacional. Algumas características do capitalismo: propriedade privada, lucro, acúmulo de riqueza, trabalho assalariado e controle dos sistemas produtivos por parte de propriedades privadas e do. Agora eu vou falar do anarquismo. O anarquismo é um sistema político, filosófico e ideológico que responde à ausência de governo, ao fim do Estado e da autoridade por ele imposta. O significado do termo é de origem anarcos, que quer dizer sem governo e sem poder. Na atualidade, o termo adquiriu uma simbologia negativa e equivocada. É muitas vezes associada a desordem ou ausência de regras, utilizada como sinônimo de caos. O anarquismo surge no século XIX e foi proposto pelo filósofo e político inglês William Godwin, 1756-1836, que sugere um novo sistema político e econômico distinto do capitalista. O capitalismo imperava desde a Revolução Industrial. Para Godwin, a sociedade poderia viver sem as leis e restrições do governo. Dessa maneira, poderia atingir o equilíbrio por meio da liberdade dos indivíduos, representando o estado da sociedade ideal. Godwin propunha princípios baseados no fim das propriedades privadas e da divisão de classes sociais. Ele também sugeria o fim do Estado e das instituições em geral. A gestão iria ocorrer mediante a ausência de autoritarismo, opressão e dominação. Outros pensadores continuaram seus estudos e teorias sobre o anarquismo. Entre eles estão Max Schimmel, Joseph Proudhon, Leon Tolstói, dentre outros. Em meados do século XX, há o declínio do movimento anarquista. Características do anarquismo: liberdade e autonomia dos indivíduos, propriedade coletiva, autogestão, forma de governo, autodisciplina e responsabilidade, educação libertária e harmonia e solidariedade. Anarquismo no Brasil. As ideias anarquistas chegam ao Brasil no século XX, foram trazidas pelos imigrantes europeus que favoreceram o desenvolvimento de movimentos sociais, como as greves dos operários de São Paulo e Rio de Janeiro. Agora irei falar do socialismo. O socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Por isso ele propõe a distribuição igualitária de renda, a extinção da propriedade privada, a socialização do meio de produção econômica planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. O socialismo surgiu no século XVIII como forma de repensar o sistema vigente, nesse caso, o capitalismo. Para tantos, o primeiro estudioso a utilizar o termo socialismo foi Henri de Saint-Simon, 1760 a 1825, filósofo economista francês. Ele propôs a criação de um novo sistema político-econômico, no qual homens repartissem os mesmos interesses e recebessem adequadamente pelo seu trabalho. Tudo isso pautado no progresso industrial e científico. Socialismo utópico. Socialismo utópico, desenvolvido no século XIX, é fundamentado na mudança de consciência dos indivíduos das classes dominantes. Isso acontece por meio de um modelo idealizador e por isso leva o nome de utópico.
Um dos grandes estudiosos dessa corrente foi o filósofo e economista Claude-Henri de Roivroy, mais conhecido como Comte de Saint-Simon, 1760 a 1825. Outros que, junto com ele, levaram aos cabos os estudos sobre esse modelo são Charles Fourier, 1772 a 1837, Pierre Leroux, 1798 a 1871, Louis Blanc, 1811 a 1882 e Robert Owen, 1771 a 1858. Karl Marx criticava esse tipo de modelo. Para ele, o socialismo utópico apresentava os ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, mas não explorava as ferramentas nem o método para que os objetivos fossem atingidos. Socialismo científico. O socialismo científico, ou socialismo marxista, foi um sistema no qual o método estava pautado na análise crítica e científica do capitalismo. Diferentemente do socialismo utópico, essa corrente teórica não buscava uma sociedade ideal. Seus teóricos baseavam numa análise histórica e filosófica da sociedade, daí o termo científico. O socialismo científico foi criado por Karl Marx, 1818 a 1883, e Friedrich Engels, 1820 a 1895, no século XIX. Para os marxistas, o capitalismo é baseado em duas classes, os explorados e os exploradores. Por isso, a proposta dessa corrente esteve fundamentada na luta de classe, na revolução de classe proletariada, no materialismo dialético e no materialismo histórico e na doutrina da mais-valia. O importante não era extinguir o capitalismo, mas sim compreender suas leis. Os marxistas acreditavam que dificilmente o capitalismo seria substituído por outro modelo político e econômico. Curiosidades. A Rússia foi o primeiro país a implantar o regime político socialista a partir de 1917 na Revolução Russa. Atualmente, os países socialistas são Cuba, China, Coreia do Norte, Laos e Vietnã. O socialismo real é o socialismo desenvolvido no século XX. No século XIX, o desenvolvimento da ideologia socialista se estabeleceu como suporte de pensamento político entre diversos movimentos operários. As revoluções e protestos colocavam os trabalhadores como personagens munidos de uma visão política contrária a diversos pressupostos que explicavam o sistema capitalista. Dessa forma, o ideal da luta de classe deixa de ser uma mera interpretação para figurar vários eventos da época. Atenta a todas as transformações, a Igreja Católica decidiu reunir seus principais dirigentes para discutir essas questões envolvendo a relação entre burguesia e proletariado. Ao mesmo tempo, devemos destacar que essa mesma preocupação se ligava ao conteúdo ideológico de muitos movimentos que pregavam explicitamente o fim das manifestações religiosas. A ideia de crença religiosa como algo prejudicial começava a preocupar vários clérigos. No ano de 1891, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum. Segundo esse documento, o Papa estabelecia a sua expressão oposição à luta entre classes defendida pela doutrina marxista. Em seu lugar, o líder máximo da Santa Sé colocava a religião como instrumento capaz de arrefecer as desigualdades no mundo. Dessa forma, a moral e o amor cristão empregados e empregadores pode ser ponto fundamental para que a justiça social fosse. Agora ele falar sobre o nacionalismo. O nacionalismo é uma ideologia surgida no século XIX, quando se afirmavam os Estados-nações na Europa. O termo é utilizado para descrever o sentimento e a altitude que os integrantes de uma nação têm quando a forma a identidade nacional. O nacionalismo surge após Napoleão conquistar grande parte da Europa. Contra a resistência ao general francês, surge a ideia de fortalecer características próprias de cada país a fim de se diferenciar do invasor. Antes de entendermos o que é nacionalismo, é preciso definir os conceitos de Estado-nação. Nação é uma comunidade étnica, cultural ou linguística de indivíduos que são unidos por uma tradição comum. Estado é uma entidade administrativa que guardará o território. Dentro de um Estado podem coexistir diferentes nações. Para compreender melhor, Estados são nações em todos os sentidos, mas há nações que não estão em Estados soberanos. Um exemplo que facilita o entendimento. As nações indígenas brasileiras mantêm sua cultura, língua e diferenças étnicas, mas não têm autoridade nem a soberania necessária para definir assuntos externos. Esse papel cabe ao Estado brasileiro, que é soberano. Outro exemplo que poderíamos citar são os curdos, que são um povo disperso entre países como Iraque, Síria e Turquia, que não possuem Estado. Significado. Assim, o nacionalismo tem duas concepções principais: ideologia e ação política.
Na primeira, nacionalismo corresponde à identidade nacional, definida em termos de origem comum, laços culturais, língua e etnia. Esse ponto também considera a formação de uma nação como Estado independente ou inserido dentro de outro. Já no nacionalismo como ação política estão incluídas questões como a autodeterminação envolvendo a soberania sobre assuntos internos e internacionais. O nacionalismo será fundamental como ideologia para a unificação alemã e a unificação italiana. Ambos os territórios eram constituídos de pequenos estados independentes entre si, mas unidos pelo mesmo passado. Esse foi o principal tema do romantismo, que exaltava as raízes nacionais de cada país. Nacionalismo brasileiro. O nacionalismo brasileiro foi usado pelos governos intelectuais e artistas para justificar certas. Dessa forma, temos a república que constrói a ideia de um país moderno, frente à atrasada monarquia a fim de justificar o golpe republicano. Mais tarde, no Estado Novo, em 1937 a 1945, o nacionalismo será usado para a construção de estatais como a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional.